Olha só. Mortandade na guerra do Oriente Médio. A Anistia Internacional considera que já há evidências suficientes para acusar Israel de genocídio em Gaza. E está acusando, Socorro. Olha, Amadeu, Israel cometeu e continua cometendo genocídio contra os palestinos em Gaza. Essa é a conclusão de um relatório que a Anistia Internacional divulgou ontem. A organização, em um documento, o documento que foi divulgado ontem, destaca que Israel agiu com incontestável intenção de destruir os palestinos na região de Gaza. E aí a gente separou um trecho do relatório, que é um relatório com quase 300 páginas, e um dos trechos dizem que, mês após mês, Israel tem tratado os palestinos em Gaza como um grupo subhumano, desmerecedor de direitos humanos e dignidade, demonstrando sua intenção de destruí-los fisicamente. E o documento continua. Os palestinos são submetidos à desnutrição, fome, doenças e expostos a uma morte lenta e calculada. Bem, como eu já falei, esse relatório tem quase 300 páginas e analisa os atos de Israel em Gaza entre o dia 7 de outubro, quando começou a guerra, até o início de julho deste ano. A organização diz que entrevistou 212 pessoas, entre vítimas, testemunhas, autoridades de Gaza, profissionais da saúde e humanitários também em Gaza, e também usou outros recursos, como imagens de satélite e análise de testemunhas, de declarações de militares de Israel e também membros, autoridades do governo israelense. A intenção da Anistia Internacional com esse relatório, segundo a secretária-geral, que a gente vai já ouvir, segundo a secretária, é alertar a comunidade internacional para que faça uma pressão para Israel acabar com o genocídio e também para que os países cumpram o mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Onde estão as ações? Votar na Assembleia Geral da ONU é bom, mas não é realmente uma ação muito forte e resoluta. Onde está a plataforma coletiva? Muitos se reunindo, chamando o que está acontecendo de genocídio, exigindo justiça, se comprometendo a responsabilizar qualquer um em seus territórios sob a lei nacional. Se você está apoiando o Tribunal Internacional sobre o presidente Putin, então você deve apoiar o Tribunal Internacional sobre o primeiro-ministro Netanyahu. Não pode haver dois pesos e duas medidas na implementação da justiça. Israel considera o relatório da Anistia Internacional totalmente infundado, que diz que toma medidas para mitigar os danos aos civis. Israel diz que o relatório da Anistia ignora as violações do direito internacional por parte do Hamas, incluindo a utilização de civis como escudos humanos. A Anistia Internacional também anunciou que em breve vai divulgar um relatório sobre os crimes do Hamas no dia 7 de outubro em Israel. Amadeu. Ô, Vila. Olha, Amadeu, é uma questão muito complicada, né? De um lado, houve a ação da invasão do Estado de Israel. Pela primeira vez na história, você teve a ação de um grupo terrorista, que é difícil, é uma relação entre um Estado constituído e um grupo terrorista. Portanto, é algo relativamente novo na história contemporânea, né? No campo do direito internacional, isso que eu estou querendo me referir. Aí, todas as consequências depois da invasão de Israel na faixa de Gaza. É bom lembrar que ele ficou sob domínio de Israel muito tempo, desde a guerra dos 6 dias, lá em 1967, né? Depois acabou sendo devolvida, a região voltou a ficar sob domínio palestino. Então, é terrível, é verdade. A presidente da Anistia Internacional falou: não deve ter dois pesos, duas medidas. Se fala do Putin, ele fala de outras gravíssimas violações dos direitos humanos, e mais do que violações, ainda mais à frente, que é um genocídio. A definição genocídio, é bom lembrar, significa que quando você tem um extermínio de um povo de forma planejada, né? É que a gente usa muitas vezes a expressão genocídio no dia a dia, no cotidiano, assim como fascismo, sobre certas questões, sem a definição efetivamente correta.
Agora, é um embate internacional, essa questão não vai ser resolvida a curto prazo, né, nem a médio prazo, depende das relações internacionais que estão totalmente fragilizadas, e nada indica que nessa década possa se resolver, porque teria de ter um Estado palestino efetivamente independente, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, né, com Israel ao meio. Isso é muito difícil, quase impossível. É bom lembrar, por fim, e não menos importante, que na faixa de Gaza, o governo do Hamas é absolutamente ilegal. O governo legal dos palestinos é o que está na Cisjordânia. O governo do Hamas não atende às ordens do governo da Cisjordânia. Então veja como a questão é complicada entre, inclusive, os próprios palestinos, né? E a situação do Benjamin Netanyahu piora ainda mais com essa decretação, Ari? Ele já transformou Israel, veja só, num Estado, e é um dos países mais ricos, mais prósperos do mundo, em um Estado pária, foi isso que ele fez, sequestrou o Estado de Israel e transformou, ele recrudesceu o antissemitismo no mundo, que a gente achava já estava sob controle, isso voltou com muita força. Ele colocou boa parte do mundo contra Israel. Agora, o professor foi muito preciso aí na definição de genocídio. É importante que ele fizesse isso para a gente entender o que é genocídio, mas eu acho que mesmo, a minha avaliação é que mesmo ele não tenha declarado publicamente, não tenha agido como se quisesse exterminar uma população inteira, na prática, ele exterminou boa parte, né, dos palestinos que moram, que, na verdade, é um grande campo de concentração. Ele transformou a faixa de Gaza em um campo de prisioneiros e exterminou boa parte deles, né? Já se aproxima de 50 mil mortos, não é isso, Socorro? Então, não cabe no conceito, concordo com o professor, porque ele não declarou a intenção de exterminar. Mas, na prática, equivaleu a um genocídio. Vamos lá.